Em nome de Jesus. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante de Ti esse momento, o momento da Sua santa palavra. Que o Senhor possa, Pai amado, falar ao coração de cada pessoa nesse lugar. Que a Sua palavra não seja baseada em argumentos, em sabedoria humana, mas que seja algo à vinda do céu e que o Teu Espírito de revelação esteja sobre cada pessoa aqui. Abra os ouvidos, abra os olhos, em nome de Jesus, e que a Sua palavra seja revelada nesse lugar. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Olha eu mais uma vez aqui. Aleluia. Durante esse mês eu tenho trago as palavras do mês de dezembro. E que o Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo algo em nosso meio, está firmando aí algumas bases, está firmando os alicerces, porque 2025 vai ser incrível. Aleluia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou líder de célula dessa igreja, não sou o pastor, sou ministro de louvor, mas sou líder de célula. Nosso pastor está aqui conosco hoje, daqui a pouco vai vir dar uma palavra para nós, fazer o batismo, fazer a ceia junto conosco, está nos ouvindo aí. Mas eu creio que Deus tem algo para falar ao teu coração hoje, amém? Nós estamos vindo, só para você entender e ficar a parte da situação, nós estamos vindo de uma série de 5 mensagens. O mês de dezembro tem 5 domingos, e serão 5 mensagens de uma série que se chama As Afirmações de Deus. São afirmações que Deus tem sobre a sua e sobre a minha vida. São coisas que Deus, Ele diz, e Ele cumpre o que Ele diz, e aquilo que você não pode ter dúvida ou incerteza nenhuma. Coisas que Deus fala ao seu respeito e ao meu respeito, que nós não podemos fraquejar, nós não podemos duvidar, porque essas afirmações são a base da nossa vida cristã. Nós vamos agora para a terceira mensagem dessa série. Eu vou recapitular um pouquinho para vocês o que nós já ouvimos. Na primeira semana, você ouviu a primeira afirmação de Deus sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Digam glória a Deus aí. Aqueles que creem em Jesus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único e suficiente Salvador da sua vida, é o único Deus que existe, é o único Senhor. Aqueles que creem dessa forma, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à terra, andou entre nós, curou os enfermos, libertou os cativos. Em obediência, Ele se entregou, assumiu a forma de servo. Ele foi julgado sendo inocente. Ele foi açoitado sendo inocente. Ele subiu a uma cruz por causa dos meus pecados e do seu pecado. E Ele pagou pelos nossos pecados. Digam glória a Deus. Então Jesus Cristo, Ele se fez culpado sendo inocente, mas na verdade quem era o culpado éramos nós. E aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos. E aí está esse segredo dessa palavra se tornarem, porque se tornaram era porque não eram. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos são criaturas, foram feitos por Ele. Mas para se tornar filho, tem que crer. E quando você é filho, isso traz algumas consequências maravilhosas sobre a sua vida. Porque quem é filho, significa que é salvo. Quem é filho de Deus não vai para o inferno, irmão. Quem é filho de Deus está salvo de si mesmo. Está salvo da morte eterna. Porque, amado, nós pregamos muito sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus. Isso todas são verdades, mas também é uma verdade que depois que morrer existem 2 lugares. Ou ao céu, ou ao inferno. Aqueles que não creem, vão para o inferno, irmãos. E o que é o inferno? A morte eterna, sofrimento eterno. Ranger de dentes, choro, e etc. Mas a gente não estava nesse clima pesado, não. Porque o que Deus preparou para nós não foi o inferno. Deus não criou o inferno para os seres humanos. Deus criou para nós o céu. A palavra de Deus diz que Ele está preparando, que Ele preparou uma morada para nós junto com Ele. Então, o que Ele tem para nós é o céu. O que Ele tem para todas as pessoas do mundo é o céu. Todos vão para lá? Não. Mas todos podem? Sim. Está disponível para todos. Então, quem é filho é salvo. Quem é filho parece algo óbvio, mas nós temos que falar, porque quem é filho tem um pai. E nós estamos falando do pai que é Deus. Deus é pai. Deus cuida de nós.
Quem é filho tem uma família e quem é filho tem uma herança. E aí, semana passada, nós falamos um pouco sobre como nós somos amados por Deus. Porque uma outra afirmação de Deus ao seu respeito não é só que você é filho, é que você é filho amado. É que Deus ama você. É que Deus, Ele deseja, é apaixonado por você. Assim como, sabe, nós que somos seres humanos, que somos maus, que somos egoístas muitas vezes, amamos nossos filhos e queremos dar coisas boas para eles, nos alegramos com eles, cuidamos dele, amamos nossos filhos. Muitos pais entregam suas vidas pelos filhos. Quanto mais Deus, que é um Pai perfeito e que nos ama de uma forma incondicional. Então Deus, Ele nos ama, é uma outra afirmação. Então você não pode duvidar que você é filho e você não pode duvidar que você é amado. Quando essas dúvidas começam, a nossa fé começa a fraquejar. A nossa base não é sólida. E por que você é amado? Porque você começou a vir para a igreja? Por que você é amado? Porque você parou de beber, parou de fumar, parou de se prostituir, parou de fazer tal coisa? Não. Você é amado porque Deus decidiu te amar. A palavra de Deus diz, porque Ele nos amou primeiro. Antes de você entender ou saber que era amado, Ele já te amava. Não foi pelo aquilo que você fez, mas foi por uma decisão dEle. Eu quero amar Ele e eu vou amá-lo incondicionalmente e até o fim. Independente do que você faça, você é amado. É claro que Ele pode ficar decepcionado, frustrado, triste por nós, pelas nossas atitudes, por aquilo que fazemos, mas deixar de nos amar, Ele jamais nos deixará. Ele chamou primeiro, de uma forma incondicional. Você nunca mais vai poder falar, eu não sou amado. Porque tem um Deus que te ama. Em Romanos 10:17, você não precisa abrir ainda, daqui a pouco a gente vai abrir a nossa Bíblia e vai ler bastante, mas ainda não. Romanos 10:17 diz assim, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E você ouvir uma mensagem errada, achando que é a palavra de Deus, ou ter uma interpretação errada da palavra, vai fazer com que você tenha uma fé errada. Porque, irmão, todo mundo acredita em alguma coisa. Até se acredita que Deus não existe, está acreditando em alguma coisa. Mas a questão é, você acredita na coisa certa, do jeito certo, porque uma fé errada tem muitos malefícios. Acreditar da forma errada tem muitos malefícios. Acreditar no Deus errado, acreditar às vezes no Deus correto, mas de uma forma incorreta. Eu acredito em Deus, mas eu acho que Deus Ele não me ama. Está acreditando errado. Eu acredito em Deus, mas eu acredito que Deus me pune e Ele vem com doença sobre mim para me ensinar. Não, está acreditando errado. Eu acredito em Deus, mas eu acredito que eu posso fazer o que eu quiser, que Ele não está nem aí. Está errado, está acreditando errado. Então, muito cuidado com as mensagens que você ouve. Porque acreditar errado, mesmo acreditando, vai dar ruim no final. Então, a fé vem pelo ouvir. Que você ouça a mensagem e o evangelho genuíno de Cristo. Porque a base de todo cristão é a fé. Sem fé é impossível ser cristão, é impossível agradar a Deus. Em Lucas 6:48 diz assim, aquele que ouve essas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. O que essa palavra está dizendo para nós, que nos ensinando hoje aqui? Você pode vir na igreja todo domingo, ouvir a palavra, se não praticar, uma hora ou outra a casa vai cair. Mas quando você vem, você ouve a palavra, você coloca em prática a palavra, pode vir a tempestade que for, a dificuldade que for, a enchente que for, o problema que for, você permanecerá. Então temos que tomar cuidado com o que temos ouvido, no que nós temos crido e o que nós temos praticado. Quais são as nossas práticas? Eu ouvi uma ministração essa semana
Que o pastor falava assim, ó, se você é evangélico, mas faz tudo errado ainda, não fala que você é evangélico não, que você está queimando nosso filme. Porque tem gente que é genuína, tem gente que abriu mão de si mesmo, tem gente que abriu mão do pecado, tem gente que se converteu realmente. E que você está queimando o filme dessa pessoa que também é genuína. Deixa Deus ir transformando você. Essa série de mensagens é para que você creia. Essa série de mensagens é para que você tenha a sua base de fé fortalecida. Em nome de Jesus. Então a primeira mensagem foi: você é filho. Amém? A segunda mensagem foi que você é amado. Glória a Deus. E a mensagem de hoje é a afirmação que Deus tem ao seu respeito, que é filho, que é amado, é que Deus tem prazer em você. Como assim, Fernando? Deus tem prazer em mim. Deus, Ele se deleita em você. Deus, Ele se alegra, se agrada em você. E é estranho ouvir que Deus tem prazer em mim, porque a gente sabe que a gente erra pra caramba, né? A gente erra demais. É estranho ouvir que Deus tem prazer em nós, porque nós estamos acostumados a associar a palavra prazer ao pecado. Mas, meus irmãos, prazer não está associado a pecado. O que está associado a pecado é morte. O que está associado a prazer é a presença de Deus. É normal nós ouvirmos, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. É comum nós ouvirmos um Jesus te ama, um Deus me ama. Mas é comum você ouvir, Deus tem prazer em você, viu, Edna? Deus tem prazer em você, Adriana. Deus tem prazer em você, Maurício. É difícil ouvirmos isso, né? Mas ouvir isso e ter isso como uma verdade em nosso coração nos tira um peso das costas de condenação. Porque, irmãos, a nossa mente e o que o diabo faz é nos fazer acreditar que a gente sempre está em dívida com Deus. A gente sempre tem que fazer mais. Eu tenho que orar mais. Eu não estou orando o suficiente. Eu tenho que buscar mais. Eu não estou orando o suficiente. Eu tenho esse pecado aí. Eu tenho que deixar ele porque não está sendo o suficiente. Então parece que nós sempre estamos com um peso. Parece que sempre Deus está nos cobrando. Parece que sempre Deus está falando, olha, isso que você está fazendo não é legal. Isso que você está fazendo não é legal. Mas deixa eu dizer algo para você e tirar esse peso das suas costas. Deus tem prazer em você. Ele está ciente do seu pecado, Ele está ciente da sua dificuldade, Ele está ciente daquilo que Ele tem que transformar em sua vida, mas isso não muda que Ele tem prazer em você. Que Ele ama você. Em Mateus 3,17, aí não precisa abrir, daqui a pouco eu vou começar a pregar daqui a pouco, peraí. Em Mateus 3,17, está escrito assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E algumas outras versões, em quem eu tenho prazer. Para quem que ele disse isso? Para quem essa voz veio? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se batizou através de João Batista. E após o batismo, desceu uma pomba do céu, e veio uma voz que disse, e as pessoas ouviram essa voz, não foi só Jesus que ouviu. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus dando uma validação para o seu filho Jesus Cristo. O que Deus disse? Você é filho, você é amado, eu tenho um prazer em você. Mas aí você pode falar, mas Fernando, ele disse isso para Jesus, não foi para mim. Você está tirando fora do contexto. Porque ter prazer em Jesus, Ele é santo, Ele nunca pecou, Ele é poderoso, Ele é perfeito. Mas em mim, isso vale para mim também. Jesus Cristo morreu para que você estivesse nele e ele em você. Você também é filho, você também é amado, e Deus também tem prazer em você.
Em Salmos 18:19 diz assim: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Salmo 18:19. Aqui o salmista, ele tinha certeza que Deus tinha prazer nele. Aqui eu já não estou falando de Jesus, que era santo, que a régua estava muito em cima, né? O salmista também era homem e tinha pecado que nem a gente. Mas ele sabia, Deus tem prazer em mim. E é por isso que ele me livrou. Um dos motivos dele ter me livrado é porque ele tem prazer em mim. Nós podemos falar de várias coisas que Deus tem prazer, Paulo. Nós podemos falar de várias coisas em que Deus ele se alegra. A palavra nos revela muitas coisas que Deus ele gosta, que Deus ele ama. E também revela coisas que Deus abomina, que Deus rejeita. Deus ama a obediência. Deus ama o temor. Ele se agrada na obediência. Deus ele se agrada quando o homem o teme. Mas ele abomina a rebeldia. 1 Samuel 15:22 diz, porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tem prazer em holocaustos, em sacrifícios, como que se obedeça a palavra dele? Deus tem mais prazer em quê? Que você fica se sacrificando ou que você obedeça a palavra? Salmos 14, o Salmo 147:10 diz assim, o prazer do Senhor não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada daqueles que o temem, daqueles que põem a esperança em seu amor. Deus, ele ama a santidade. E ele odeia o pecado. Salmo 5:4 diz assim, Deus, tu não tens prazer algum na maldade, e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em sua presença, pois odeia todos os que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos, o Senhor detesta os assassinos e enganadores. Salmos 5, capítulo 5, versículo 4 ao 6. Tem coisas que Deus odeia, que não o agradam. Tem coisas que Deus ama, tem prazer e o agrada. Deus ama a humildade e resiste ao soberbo. Deus ama a generosidade, mas rejeita a ganância, a avareza. Deus ama a justiça e odeia a iniquidade e injustiça. Deus ama a comunhão com o homem e fez de tudo para que isso fosse restaurado. São algumas coisas que a Bíblia nos revela. São algumas coisas que Deus ele ama, que Deus tem prazer. Mas o que eu quero trazer para nós hoje aqui, e agora é onde está a essência dessa palavra, eu quero que você entenda, é que Deus ama a obediência de quem? Deus ama o temor de quem? Deus ama a humildade de quem? Deus ama a generosidade, a justiça, a compaixão, o amor de quem? Deus ele tem prazer naquilo que nós estamos diretamente envolvidos. Ele não ama a obediência de uma cadeira. A cadeira vai ser cadeira. Ele não ama a obediência de um robô que já está programado para aquilo. Ele ama a obediência daqueles que têm a opção de obedecer ou não, mas que escolhem obedecê-lo. Ele ama a obediência, ele ama a humildade, ele ama o temor, a generosidade, a justiça, a compaixão de quem? Minha e sua. Deus ele tem prazer em nós. Não se engane, Deus ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós. O prazer dele está em si mesmo. Mas ele também tem prazer em nós. Ele não depende de nós para ter prazer. Ele não depende de nós para estar alegre. Não depende de nós para nos amar. Ele é autossuficiente. Mas ele também tem prazer em nós. E isso deve importar para nós, sim ou não? Abra sua Bíblia aí. E agora eu quero ver quem vai achar primeiro. Sofonias capítulo 3. Fui fundo na palavra agora, né, irmãos? Abra sua Bíblia em Sofonias. Sofonias capítulo 3. Sabia nem que existia essa. Sofonias, profeta menor. Capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos juntos nessa viagem. Quem achou de glória a Deus aí? Aê!
representou. Oi? Sofonias 3, não? 3:1. Livro de Sofonias, profeta menor. Fernando, onde está o profeta menor? Me ajuda. Está entre Gênesis e Apocalipse, irmão. Vai na fé aí. Está escrito assim, Sofonias, capítulo 3, versículo 1. Que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Só vou dar uma pausa aqui. Calma, irmãos. No final vai ficar bom, tá? Verso 2. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma, porque ela recusa toda correção, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam os próprios interesses. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus. Aqui tem um fecho de luz agora. Mas o Senhor ainda está na cidade, e o Senhor não pratica o mal. A cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Agora volta. Exterminei as nações, destruí suas torres, suas ruas ficaram desertas, suas cidades são ruínas caladas. Não há sobreviventes, nenhum sequer. Pensei, agora eles me temerão. Certamente ouvirão as minhas advertências, então não precisarei ferir-los outra vez, nem destruirei suas casas. Mas eles continuavam a se levantar cedo para praticar todo tipo de maldade. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar as nações, resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles a minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Calma, irmãos, vai ficar bom, calma. Então purificarei os lábios dos povos, para que possam se reunir e adorar ao Senhor. Meu povo dispersado, que vive além dos rios da Etiópia, virão para apresentar suas ofertas. Naquele dia, vocês não precisarão se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. Removerei do seu meio os orgulhosos. Não haverá mais arrogância em meu santo monte. Só restarão os pobres e humildes, pois eles confiam no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirão, nem enganarão uns aos outros, comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa de Jerusalém. Pois o Senhor removerá as acusações contra você, dispersará os exércitos do seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenham medo. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Juntarei os que choram por não participarem das festas sagradas. Nunca mais serão envergonhados. Tratarei severamente todos os que oprimiram. Salvarei os fracos e indefesos. Aos que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Naquele dia, reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre as nações da terra, e os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. Diga glória a Deus aí. Vieram comigo nessa viagem? Você que não estava lendo a Bíblia, leu um capítulo inteiro hoje. Por que eu trouxe esse capítulo inteiro? Porque eu quero trazer para vocês algo que Deus está fazendo. O contexto histórico dessa passagem aqui do profeta Sofonias, ele era da época do rei Josias. O rei Josias foi um rei bom. O povo de Israel estava se contaminando com idolatria. E o rei Josias estava derrubando os altares dos outros deuses para restaurar a adoração ao Senhor.
Mas mesmo o rei sendo bom e tentando fazer essas coisas, restaurar a palavra de Deus, restaurar a fidelidade a Deus, o povo não estava se convertendo. O povo não estava voltando para os caminhos do Senhor. Eles continuavam com a sua idolatria, continuavam com a sua maldade, com a sua perversidade. E aí o profeta ele começa a profetizar da parte de Deus aquilo que aconteceria. Fernando, mas o que vem para nós hoje? O que essa palavra de Sofonias, há 1500 anos atrás, tem para nós hoje? Toda essa condenação, todo esse julgamento e toda essa restauração. É exatamente o que aconteceu, o que aconteceria com as nossas vidas. Antes de você conhecer a Jesus Cristo e se render a Ele, nós estávamos debaixo de toda essa condenação e julgamento aqui. Éramos perversos, maldosos, enganosos, mentirosos. Só que um dia, Jesus nos encontrou. Vou repetir, acho que o pessoal não entendeu. Um dia, Jesus nos encontrou. E todo esse julgamento e condenação que estava sobre nós foi anulado por Cristo. E aí Deus ele começa a fazer uma obra em nós. Porque se nós prestarmos atenção no que nós lemos aqui, quando nós estamos em pecado, quando estamos em iniquidade, quando éramos maus, tinha um feixe de luz, porque a palavra de Deus diz: o Senhor ainda estava no meio deles. O Senhor não fazia maldade. O Senhor ainda agia com justiça. Quando nós éramos pecadores, nós não conhecíamos a Deus, mas Deus já nos conhecia. Quando estávamos perdidos, nós não amávamos a Deus, nós amávamos nossos prazeres. Nós amávamos a nossa vida mais do que tudo. Mas Deus já nos amava e estava em nosso meio, estava conosco. E Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo na minha e na sua vida. Estávamos indo a passos largos para o inferno, estávamos sendo condenados. Mas Deus era conosco, mesmo assim. E aí Ele vem com as promessas: mas eu vou restaurar, mas eu vou mudar, mas eu vou purificar. O que Ele fez com a nossa vida? Você não se purificou, irmão. Você não se rendeu porque você criou vergonha na sua cara. É porque Ele te encontrou. É porque Ele te mostrou quem Ele era. Ele que começou toda a obra em você. A sua participação nessa obra foi: eu creio, eu me rendo. O resto todo foi Ele quem fez. Ele que purificou você. Ele que começou a transformar você. Aquilo que você falava antes, você já não fala mais. Aquilo que você fazia antes, você já não faz mais. A maldade que praticávamos, os enganos que praticávamos, já não fazemos mais. Por quê? Porque Ele nos transformou, Ele nos restaurou. E Ele está fazendo a sua obra em nossa vida e continua nos transformando e nos mudando dia após dia. Não somos perfeitos ainda não. Muitas vezes ainda enganamos. Muitas vezes ainda caímos. Muitas vezes ainda estamos mais focados nos nossos prazeres do que na obediência ao Senhor. Resistimos muitas vezes à palavra do Senhor. Mas assim como nós lemos aqui, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que remove as acusações. Ele é um Salvador poderoso. Ele veio e nos salvou. E Ele diz: e Ele se agradará, terá prazer em vocês. Qual é o prazer de Deus? Por que Deus tem prazer em mim? Deus tem prazer em você, porque Ele está fazendo uma obra em você. Porque o Espírito está trabalhando em você. Ele não tem prazer em você porque você é perfeitinho. Ele tem prazer em você porque mesmo imperfeito, você reconhece que precisa dele. Esse é o prazer de Deus. Quando entendemos que precisamos e necessitamos dele para sermos transformados.
Sabe, Deus ele é tão poderoso, irmãos. E essa obra em nossa vida, como é que Deus ele vai fazer nessa obra? Ele vai nos transformando e nos mudando. Existe uma palavra-chave para isso, que eu acho que é a palavra-chave para sermos igreja, é uma palavra-chave para sermos cristãos, que é através da comunhão do Espírito. Como é que somos convencidos que somos maus? Através do Espírito. Eu não vou chegar em você, Paulo, e falar, olha, isso que você está fazendo é errado, Paulo, você tem que mudar, Paulo. Para de fazer isso, Paulo. E ficar enchendo o saco do Paulo para ele mudar. Isso não é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho é, Paulo, você está errado. E Deus pode mudar a sua vida. Você acredita nisso? Não, não acredito. Que o Espírito Santo te convença. Eu não vou ficar te enchendo o saco. Quem convence o Paulo a ser transformado não sou eu. Quem convence o Paulo a crer não sou eu. Não sei como que você se converteu, meu irmão. Eu não sei como que você aceitou Jesus Cristo. Mas eu sabia quem eu era muito bem. Eu sabia muito bem quais eram os meus pensamentos. Eu sabia muito bem quais eram as minhas atitudes. Por mais que eu fosse uma pessoa, entre aspas, boa, comparada a outras pessoas, eu sabia que comparado a Deus eu estava devendo muito. E quando nós vamos colocar a régua da salvação, não é você comparando a outra pessoa, é você comparando a régua de Deus. O Senhor nos resgata em meio ao caos. O Senhor nos resgata em meio ao pecado, em meio à iniquidade, e Ele nos transforma. Mas temos que buscar a Deus. Em Sofonias capítulo 2, versículo 3, diz assim, todos vocês humildes, porque quem não é humilde não consegue reconhecer que precisa de Jesus. Mas Sofonias capítulo 2, versículo 3 diz assim, todos vocês humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Sigam sua palavra. Sigam o Evangelho. Sigam seus princípios. Sigam o Senhor. Muitas vezes aquilo que está na palavra de Deus você não vai nem entender o porquê você está seguindo. Mas se você seguir, vai ser bênção para a sua vida. Sabe aquele conselho de mãe e de pai que ele dá para o filho? E o filho fica, mas isso aí era da sua época. Mas não tem nada a ver com o que você está falando. Eu não preciso te ouvir agora, mãe. Não. Aí o filho vai lá, se estrepa, quebra a cara. O pai vai falar, eu avisei? Depende do pai. Assim que o pai vai falar, filho, me ouve. Essa estrada que você está passando aí, eu já passei faz tempo. E o que os pais gostam de falar, era tudo mato na minha época. É o que Deus está falando para você hoje. Ei, me ouve. Para de achar que você sabe das coisas. Para de achar que você não precisa se render. Para de achar que você não precisa se entregar seu coração. Não, eu já tenho Jesus no meu coração, eu não preciso me entregar. Se você já tem, entrega. Fica mais fácil. Se você já tem Jesus no seu coração e a palavra de Deus diz se batiza, se batiza. Não, eu não preciso me batizar, eu já tenho Jesus no meu coração. Irmão, o que a palavra de Deus diz? Siga a palavra de Deus, vai ser bênção para você. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus Cristo se batizou. Se você precisa de algum exemplo para se batizar, Jesus Cristo se batizou. E após o batismo, o que ele ouviu? Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Por que ele ouviu isso? Humildade, obediência, fazer a vontade do Pai. Ouça o que Deus está falando para você. Busque ao Senhor. E busque enquanto se pode achar, porque vai ter um momento em que não se poderá mais achar. Vai ter um momento físico, um momento cronológico que não vai dar mais para achar. Mas também vai ter um momento que, irmão, enquanto você tiver vida, dá para você buscar. Depois que morreu, não adianta ficar clamando lá, não. Então, se está respirando, busque. Se está respirando, creia. O momento é agora. E sabe o que é mais interessante? Você não sabe se daqui a 10 minutos você vai estar respirando. Qual é a sua garantia?
Então, quanto antes, melhor. Às vezes eu converso com algumas pessoas, pregando para elas, e falo, meu, você tem que vamos para a igreja. Aceita Jesus aí, cara. A pessoa fica, não vou aceitar Jesus não. Estou preparado ainda não. Não, daqui a algum tempo eu aceito Jesus. Não, quando eu fizer isso eu aceito Jesus. Irmão, o melhor tempo, o melhor momento para você aceitar Jesus foi ontem. Você já perdeu. Você já está atrasado se você não aceitou Jesus ainda. Você está correndo um risco enorme. O melhor momento de você aceitar Jesus foi ontem. Já deu tempo, você está atrasado. Aceita agora, nesse momento. Não precisa nem esperar o apelo, não. Já ora agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Filho e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, não quero ir para o inferno, eu que te amo. Me transforma, me muda. Quem transforma a sua vida não é você, é o Espírito. Deixa Ele te guiar. Vinde a mim como estais. Porque depois que você vai a Jesus como você está, você nunca mais vai ser o mesmo. Você não vai permanecer como você está. Quem permanece como está depois de conhecer a Jesus, não conheceu a Jesus. Quem continua nas mesmas práticas passadas depois que conheceu a Jesus, não conheceu a Jesus. Mas uma vez que você conhece a Jesus, uma vez que você tem esse encontro com Deus, Ele transforma você. A sua vida é outra. E olha só que interessante, em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Deus não tem prazer em mandar ninguém para o inferno, não. O que Ele fez para nós foi o céu. O que Ele preparou para os seus filhos foi o céu. O inferno é para o demônio. O inferno é para o diabo. É para eles o inferno. Agora, os que não creem, infelizmente, é notícia ruim. Notícia ruim não é evangelho, mas faz parte. O evangelho é, você pode ir para o céu. Você tem a oportunidade para o céu. Está aberto para você, está disponível para você. Deus não tem prazer na morte daqueles que vão para o inferno. Deus tem prazer na vida que Ele tem contigo. Deus tem prazer no desfrute da comunhão que Ele tem com você. O prazer do Senhor está em salvar. O prazer do Senhor está na salvação. O prazer do Senhor está em transformar nossa vida. O prazer do Senhor está em fazer a obra dele em nossa vida e nos transformar dia após dia de glória em glória. Deus, Ele tem prazer em ter comunhão com você. Deus tem prazer em você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pode colocar de pé, irmãos. Já acabou.